Olá, começa agora o Revista TST com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E nesta edição você vai ver: cargo de confiança de bancária não pode ser presumido sem prova das reais funções. Empreendedorismo social. Iniciativas rentáveis ajudam a reduzir a desigualdade e ainda preservam o meio ambiente. E na quarta reportagem da série especial sobre o aniversário da CLT, vamos falar sobre saúde e segurança no ambiente de trabalho. Essas e outras notícias, agora no Revista TST. A seção 1 de dissídios individuais do TST entendeu que o exercício de cargo de confiança não pode ser presumido se as funções realizadas não forem devidamente comprovadas. Essa decisão da SDI1, que é o órgão responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista, se deu em um processo movido por uma bancária que solicitava o pagamento de horas extras. O repórter Daniel Vasques acompanhou o julgamento e traz os detalhes para a gente. Oi, Daniel. Oi, Luana. A discussão se deu em torno da súmula 102 do TST. O Banco do Estado do Espírito Santo, o Banestes, alegou no processo que a bancária exercia cargo de confiança e por isso não seria devido o pagamento de horas extras. Mas, segundo o colegiado, não havia provas das reais funções exercidas pela profissional, como exige a jurisprudência da Corte. A bancária relatou nos autos que trabalhou no Banestes por 14 anos. E no último ano no emprego, foi designada secretária da presidência e depois indicada como assessora na diretoria administrativa. Ela disse ainda que no período, a jornada de trabalho era de 8 horas e muitas vezes extrapolava esse limite. A defesa da trabalhadora sustentou que a duração deveria ter sido de 6 horas, porque os cargos não se enquadravam como de confiança, conforme o artigo 224 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O dispositivo estabelece jornada de 6 horas de trabalho por dia aos bancários, totalizando 30 horas de trabalho por semana. A regra, no entanto, não se aplica àqueles que exercem cargos de direção, gerência, fiscalização, chefias e equivalentes, ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Espírito Santo julgou improcedente o pedido de horas extras entre a sexta e a 8ª trabalhadas, mas concedeu as que ultrapassavam as 8 horas por dia. O TRT entendeu que, como a bancária recebia a gratificação e tinha cargo ligado à diretoria ou à presidência, exercia a função de chefia. Em recurso ao TST, a bancária argumentou caber ao banco provar a natureza do cargo. O recurso foi acolhido pela 8ª turma, com base na súmula 102 do tribunal, que diz: a configuração do exercício da função de confiança em bancos depende da prova das reais atribuições do empregado e não pode ser reexaminada em recurso de revista ou de embargos. A turma observou que o TRT registrou não haver nos autos prova nesse sentido e concluiu que a decisão havia contrariado a súmula 102. Por isso, condenou o banco ao pagamento da 7ª e da 8ª horas como extras. No julgamento de embargos apresentados pelo banco na seção 1 de dissídios individuais, o relator, ministro Alexandre Ramos, entendeu ter havido má aplicação da súmula 102 pela 8ª turma. Para o ministro, a norma não trata de ônus da prova ou da necessidade de demonstração ou presunção das reais atribuições do empregado. Aqui, neste caso específico que estamos julgando, o acórdão embargado parte desta premissa, que está no regional, de inexistência de prova. Se existe prova, se faz o processo de subsunção aplicando a norma de regência aos fatos comprovados. Se inexiste prova, o juiz, evidentemente, não pode se abster de julgar e precisa aplicar critérios de distribuição do ônus da prova, e foi isso que o regional fez. O ministro Breno Medeiros divergiu. Segundo ele, os precedentes que levaram à edição da súmula 102 se baseiam na impossibilidade de revisão do quadro fático quando existem provas das reais atribuições do cargo, o que não ocorreu no caso. Apesar de ser uma súmula que nós
espelhamos como se fosse a 126, ela traz essa peculiaridade, que ela diz assim, bom, presume-se sempre que a atividade aqui é a do 224 caput. E ela diz assim, então, para a configuração, ela depende de provas reais. A 8ª turma verificou que não existe essa prova real, mesmo porque não está isso no regional. Então, ela dá por contrariedade a súmula 102 e defere a 7ª e 8ª horas. O ministro Evandro Valadão acompanhou o relator por entender que as súmulas 102 e 126 não são destinadas aos tribunais regionais do trabalho, mas sim ao TST. Só haveria possibilidade de conhecer qualquer recurso por contrariedade à súmula 102 e à súmula 126 se a decisão de turma do TST assim o fizesse. E aí caberia a SBDI 1 o conhecimento de embargos por contrariedade às duas súmulas. São duas súmulas que não são destinadas aos tribunais regionais. Por conta disso, senhora presidente, vejo que não é possível aqui discutir a questão no que toca ao próprio ônus da prova. Mas o voto divergente foi seguido pela maioria. O ministro Augusto César defendeu que a súmula 102 atribui ao regional analisar a configuração ou não do exercício da função de confiança a que se refere a CLT. Aqui eu peço bem, inclusive, ao ministro Alexandre Ramos, porque penso que nesse trecho a súmula 102.1 está tratando, sim, do ônus da prova. E está a afirmar que a instância regional, a instância da prova, deve levar em consideração a prova das reais atribuições do empregado para poder enquadrar no artigo 224, parágrafo 2º da CLT. E aí, qual é a única possibilidade de contrariedade a essa primeira parte da súmula 102.1 do Tribunal Superior do Trabalho? É o Tribunal Regional do Trabalho dizer, não há prova das reais atribuições do empregado e ainda assim eu estou enquadrando no artigo 224, parágrafo 2º da CLT. A ministra Maria Helena Malman também seguiu a divergência. Ela afirmou que a norma elimina a presunção baseada no nome dado ao cargo. Essa discussão ela é pacificada a partir da súmula 102, item 1, que diz claramente que a configuração ou não de exercício da função de confiança a que refere 224 depende da prova das reais atribuições, ou seja, afasta a questão da presunção a partir da nomenclatura. E, ao mesmo tempo, quando assim o faz, ela trata da distribuição do ônus da prova. E, tratando da distribuição do ônus da prova, a prova é encargo do empregador. Assim, por maioria, a SDI 1 rejeitou o recurso do Banestes por entender que o exercício de cargo de confiança não pode ser presumido, sendo necessário provar as reais funções exercidas. Luana, eu volto com você. Tá certo, Daniel. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E o placar desse julgamento ficou assim. Acompanharam o relator, ministro Alexandre Ramos, a ministra Cátia Arruda e o ministro Evandro Valadão, que ficaram vencidos. E seguiram a divergência aberta pelo ministro Breno Medeiros, as ministras Dora Maria da Costa, Maria Helena Malman e os ministros Augusto César, Hugo Scheuermann, Cláudio Brandão e Alberto Balazeiro. Agora uma dica para você que deseja acompanhar as pautas de julgamento das sessões do TST. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e acesse a página que reúne diversas informações sobre o assunto. Você pode fazer uma pesquisa pelo ano de julgamento ou filtrar as pautas por órgão judicante ou data da sessão. E depois do intervalo, empresas de limpeza paulistas são condenadas por instalação de câmera de vigilância em banheiros e vestiários. É daqui a pouco, a gente te espera aqui. Estamos de volta com Revista TST. Acompanhe os julgamentos de destaque das turmas do tribunal. Uma atendente de telemarketing com doença rara obteve direito à indenização por ter tido o plano de saúde alterado. De acordo com a terceira turma do TST, a situação atentou contra a dignidade, a integridade e o bem-estar da trabalhadora.
A atendente está afastada pelo INSS desde abril de 2015, em decorrência da síndrome de Guillain-Barré. Ela trabalhava como representante de atendimento na empresa de telemarketing Alma Viva, em Aracaju, capital de Sergipe. A síndrome é um distúrbio autoimune, geralmente provocado por um processo infeccioso prévio que se manifesta como fraqueza muscular, com redução ou ausência de reflexos. Ainda em tratamento, a trabalhadora teve a cobertura do plano de saúde alterada pela empresa e por isso entrou com ação na justiça. Ela alegou que depende dessa assistência para tratar a doença. Disse ainda que as condições dos planos contratados posteriormente pioraram com o tempo, restando apenas uma carteira de desconto que dá direito a R$ 300 de exames. Por isso, pediu indenização por danos morais e a inclusão em plano de saúde nas condições originalmente contratadas pela empregadora. Em defesa, a empresa afirmou que as alterações foram divulgadas pelos meios de comunicação internos e que todos os planos apresentavam as mesmas coberturas de procedimentos, com direito a exames e internamento. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, em Sergipe, excluiu a condenação imposta em primeiro grau, por entender que não houve ato ilícito da empresa nem comprovação de dano. Para o TRT, a trabalhadora nunca foi exposta ao ridículo, nem sofreu danos à imagem, à honra ou ao estado psicológico. Por isso, o pedido de indenização por danos morais não se justificaria. Mas, ao analisar o recurso da atendente, o relator na terceira turma do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, constatou ser incontroverso que a empregada sofre de doença grave e rara e que ocorreram diversas alterações no plano de saúde. Diante disso, ele concluiu que a situação vivenciada pela atendente atentou contra a dignidade, a integridade psíquica e o bem-estar dela. O ministro citou jurisprudência do TST no sentido de que o dano moral, nessas circunstâncias, decorre do próprio fato, não sendo necessária a prova do abalo moral experimentado pela vítima. Por unanimidade, a terceira turma decidiu pelo pagamento de indenização por danos morais à representante de atendimento. Não cabe mais recurso. Vamos falar sobre assédio moral agora, Luana. O assédio moral é caracterizado quando empregados são submetidos a situações de constrangimento ou humilhação. E foi exatamente por constranger trabalhadores, Anderson, que 2 empresas de limpeza paulistas foram condenadas pela 7ª turma a indenizar um encarregado de produção. Ele tinha o tempo de uso dos banheiros e vestiários controlado por câmeras de vigilância. O encarregado foi contratado por uma microempresa de produtos de limpeza para prestar serviços a uma outra empresa do mesmo grupo econômico. Na reclamação trabalhista, ele disse que as câmeras de segurança instaladas na porta de entrada do banheiro e do vestiário geravam constrangimento. Segundo o trabalhador, sempre que o proprietário da empresa observava funcionários conversando próximo a esses locais, ele ligava para o setor e chamava a atenção. As empresas alegaram má-fé do encarregado e sustentaram que as câmeras de circuito interno e externo visavam a segurança física e patrimonial. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, manteve a sentença de primeiro grau que havia negado o pedido de indenização. O entendimento foi que não se pode concluir que as câmeras de vigilância na porta do banheiro e do vestiário violem o direito de personalidade do empregado. Para o TRT, utilizar os equipamentos para fiscalizar as atividades dos trabalhadores está dentro do poder diretivo do empregador. O caso chegou ao TST. O relator do recurso do trabalhador na 7ª turma foi o ministro Cláudio Brandão. O magistrado considerou que a satisfação de necessidades fisiológicas é ligada a fatores de natureza pessoal e não pode ser aferida de modo objetivo, e menos ainda partindo-se do pressuposto de que poderia comprometer a produção. Controle indireto do uso do banheiro, que é o tempo de permanência do banheiro, mas com esse procedimento de câmeras na porta do banheiro com acesso ao vestiário. Isso é algo que me parece ser repugnante, presidente. O ministro ressaltou que a boa-fé deve nortear as relações interpessoais e profissionais. Segundo o ministro, tratar o empregado de forma vil e desrespeitosa não se inclui entre as prerrogativas atribuídas ao empregador, como decorrência do poder diretivo. Evidentemente aqui que o dano é absolutamente inadmissível. A tese, inclusive, para mim, o ato em si é bastante grave e eu
O meu voto, claro, é no sentido de repelir esse procedimento, mas acrescentaria, presidente, que seja oficiado ao Ministério Público do Trabalho, a fim de que, enfim, proceda como entender de direito neste caso. De maneira unânime, a 7ª turma fixou o pagamento de indenização no valor de R$ 3.000 ao trabalhador, com juros e correção monetária. Não cabe mais recurso, pois a decisão já transitou em julgado. E no próximo bloco vamos falar de empreendedorismo social. A gente volta em instantes. CLT 80 anos. Na 4ª reportagem da série especial sobre o aniversário da consolidação das leis do trabalho, o Revista TST destaca 2 temas de grande importância: a saúde e a segurança no ambiente laboral. Essas, Anderson, são garantias fundamentais para a promoção do bem-estar e para a produtividade no trabalho. Vamos acompanhar a reportagem de Evelyn Araújo. Cada vez que este relógio contabiliza 60 segundos, uma pessoa sofre algum tipo de acidente de trabalho no Brasil. Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, uma parceria do Ministério Público do Trabalho e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, mostram que o número de acidentes e de mortes de trabalhadores no país tem crescido. Em 2022, foram 612 mil acidentes notificados, 7% a mais que em 2021, com 571 mil registros. Já em relação a mortes, 2.538 pessoas foram vítimas no ano passado, superando as 2.487 do ano anterior. Quando um trabalhador é vítima de acidente de trabalho, ocorre um efeito dominó. O país perde força de trabalho, o importante agente para o crescimento da nação. Perde-se capacitação profissional, empregadores são responsabilizados economicamente. Cofres públicos também arcam com os gastos dos auxílios pagos a vítimas e dependentes. E, o mais impactante, uma família perde um ente querido, um provedor da casa. A consolidação das leis do trabalho reúne um conjunto de regras que devem ser seguidas para proteger as relações de trabalho. A CLT estabelece, por exemplo, a criação das CIPAs, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, a obrigação do empregador de fornecer os EPIs, equipamentos de proteção individual, e normas para concessão de licenças e afastamentos por motivo de saúde. O ministro Alberto Balazeiro, coordenador do Programa Trabalho Seguro do Tribunal Superior do Trabalho, lembra que, mais do que ações individuais, a CLT reforça a necessidade de se pensar medidas que protejam a coletividade. O Brasil precisa romper a cultura do EPI, né? Não é dizer que o EPI não é importante. O EPI é muito importante, mas o EPI é a última fronteira. Quando todas as medidas de proteção coletiva falham, existe lá o EPI para ser uma última barreira para tentar impedir o acidente ou a doença ocupacional. Mas o EPI não é algo que existe nos autorizando a ter atos que provoquem acidentes ou sujeitar a falta de capacitação. A ideia de uma proteção coletiva no meio ambiente de trabalho começa pela organização, a chamada ergonomia. A ergonomia é a forma com que se dá a organização do trabalho. Se eu tenho um nível de produção de exigência acima do que é possível, se uma esteira está em velocidade maior do que os trabalhadores conseguem acompanhar para produzir determinado produto, se o número de pessoas dimensionado para aquele setor ele é menor do que é menor do que é necessário, então você precisa de mais força de trabalho para evitar sobrejornada. Então, a ideia de uma proteção coletiva é uma ideia de ter uma organização do trabalho que capacite, que treine as pessoas para aquele tipo de risco da atividade e também uma postura ergonômica no sentido da forma que se dá a organização do trabalho, evitando inclusive adoecimentos que não são muito relatados, como assédio moral, que é uma forma inclusive de adoecimento do meio ambiente de trabalho.
Em 2022, a Justiça Trabalhista recebeu cerca de 300 mil ações relacionadas às condições de segurança e saúde no ambiente laboral. Reclamações que tratam de acidentes de trabalho, condições degradantes, limitação do uso de banheiro, mas também de doenças psiquiátricas, assédio moral e sexual. Entidades sindicais, representantes dos empregados perceberam na prática a mudança nos tipos de denúncia. Raimundo Salvador, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Distrito Federal, conta que conscientizar as pessoas sobre esse tema tem sido um desafio diário. Esse é um tema que vem nos preocupando muito, além dos acidentes que a gente chama de acidente típico, né? Uma furada de prego, uma queda, um soterramento, um machucado por máquinas e equipamentos. A gente tem também as doenças ocupacionais e, especialmente pós-pandemia, a gente tem muito tratado as questões mentais, psicológicas, emocionais, questão de depressão, questão de ansiedade. As delegacias regionais do trabalho são os órgãos locais responsáveis por orientar, fiscalizar, adotar medidas de proteção no ambiente do trabalho e aplicar penalidades em caso de descumprimento das normas. Para o presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Francisco Cortes Fernandes, no entanto, antes que sejam necessárias ações punitivas, as empresas devem dar atenção à prevenção. A gente provou isso na pandemia, quando nós tivemos o problema de Covid, quando, de repente, nós nos vimos, foi-nos solicitado avaliações. Quem pode trabalhar, quando pode trabalhar, como pode trabalhar, estou com Covid, quando devo voltar, qual o equipamento de proteção individual que é necessário, quais os cuidados com o trabalhador. E nesse sentido, nós, médicos do trabalho, fizemos uma atenção primária à saúde do trabalhador de uma forma muito efetiva. E eu acredito que as indústrias, as empresas em geral, eles estão mais abertos a entender o que é a medicina do trabalho. Segurança e saúde é um assunto que deve ser levado a sério. Um compromisso de empregadores e empregados com a lei. É um direito conquistado. Um ambiente de trabalho seguro, mais do que prevenir incidentes, preserva e valoriza vidas. Muito bom, né, Anderson? E na próxima semana, nós vamos mostrar o que mudou em mais de 100 artigos da CLT, conforme as alterações legislativas da reforma trabalhista. E agora, Luana, vamos falar de um tema bem relevante, o empreendedorismo social. Pois é, Anderson, diversas iniciativas voltadas à redução das desigualdades no país estão em sintonia com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. A repórter Michele Chiapa preparou uma reportagem especial sobre o assunto. Você vai conhecer histórias de pessoas responsáveis por criações inovadoras, voltadas à inclusão social e à sustentabilidade. Elas buscam assegurar qualidade de vida à sociedade, fomentar o trabalho digno e ainda preservar o meio ambiente. Erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades, usar energia limpa e acessível, fomentar o trabalho decente e o crescimento econômico. Todos esses pontos estão entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas. A meta 8 do Plano de Ação Global para o Mundo Melhor prevê o estímulo ao empreendedorismo, a criatividade e a inovação. No Brasil, o empreendedorismo social tem contribuído para o alcance dessa meta. Milton Souza, pesquisador da Universidade de Fortaleza, orientou um estudo científico para identificar quem são os empreendedores sociais e como eles ajudam no desenvolvimento do país. O empreendedor social é aquele indivíduo que cria um empreendimento, podendo ser esse empreendimento com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, mas que o objetivo final dele é resolver um problema social ou um problema ambiental. Nós temos diferentes tipos de organizações que podem ser consideradas empreendimentos sociais. Uma ONG, por exemplo, é um empreendimento social, na maioria dos casos sem fins lucrativos. Mas a gente tem também o que a gente chama de negócio social ou negócio de impacto social, que, como o próprio nome fala, é um negócio, ou seja, ele tem fins lucrativos, mas mesmo assim ele consegue ter lucro resolvendo um problema social ou ambiental.
A pesquisa constatou que a decisão de empreender no social, na maioria dos casos, é de pessoas ligadas à área de humanas. A família também serviu como inspiração e, para entender melhor os problemas e as dificuldades de grupos específicos, o trabalho voluntário foi realizado antes da criação dos empreendimentos. O pesquisador ressaltou que, para fomentar o setor, é preciso que sejam lançados editais governamentais. As empresas devem ainda apoiar as iniciativas. Do ponto de vista de política pública, incentivar esse tipo de experiência, de voluntariado, ou colocar, por exemplo, alunos para entender, interagirem com questões sociais. Isso pode ser muito relevante para a criação de novos empreendedores sociais no futuro. O estudante de engenharia elétrica da Universidade de Brasília, Gabriel Hoskin, é um exemplo prático dos resultados mostrados pelo estudo. Ele é voluntário em uma ONG que leva energia solar a comunidades carentes. O jovem não descarta a possibilidade de empreender socialmente após concluir o nível superior. Eu conheci o Litro de Luz na faculdade e eu vi que era um projeto, né, justamente de impacto social, que eles faziam um trabalho muito legal que juntava duas coisas que para mim eram essenciais no que eu acredito. E quem sabe lá na frente também, alguma oportunidade que eu tiver, tá fazendo o meu próprio empreendedorismo social, de estar abrindo a minha própria empresa ou estar fazendo de alguma forma uma diferença também na comunidade. O coordenador de desenvolvimento social da ONG, Thalisson Souza, explica que o produto sustentável do Litro de Luz foi criado com materiais simples, cano de PVC, bateria e uma placa solar que coleta a energia do sol e gera luz por meio de fitas de LED dentro de uma garrafa PET. O foco do nosso trabalho, enquanto empreendedores sociais, é em melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida nos locais onde a gente atua, né? A comunidade trabalha muito coletivamente com a gente. A gente tem a nossa forma de trabalhar é em conjunto com a comunidade. Então, cada poste que vocês viram aqui foi montado pelo menos por um morador dessa comunidade. Nós estamos no Morro do Piauí, na cidade Fercal, que fica a 28 quilômetros de Brasília. A região carece de infraestrutura. O abastecimento de água e esgoto é precário. Aqui, parte da comunidade tem iluminação pública porque postes de luz sustentáveis foram instalados. A solução implementada foi uma iniciativa do empreendedorismo social. A gente vai visitar agora a Débora, que é uma das moradoras beneficiadas com esse projeto social. Oi, tava esperando vocês. Vamos conhecer minha rua? Vamos! Ao nos receber, Débora Maia falou como a solução sustentável impactou a comunidade. Caminhar por aqui de dia já é bem complicado, né, Débora? Pois é, e de noite então, ainda mais difícil. E chovendo, e com criança no colo. A situação fica bem mais difícil, porque tem risco de escorregar, de se machucar. Então, assim, não é fácil a estrutura aqui das ruas. E a energia solar veio para ajudar ainda mais a facilitar nossas vidas. Promover o bem-estar social, atender às demandas e necessidades sociais por meio de inovações sustentáveis são ações aliadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com foco nisso, este empreendedor social produz bicicletas de bambu. Utilizando essa matéria-prima, a gente pode constituir habitações, a gente pode constituir alimentação. O bambu é o vegetal que tem o maior crescimento no reino vegetal. Isso significa que ele tem o maior sequestro de dióxido de carbono da atmosfera. Então, gerando tecnologias sociais com essa matéria-prima que está invisível para a sociedade, a gente vai, sim, salvar o planeta. É aqui nesta oficina que Vitor Hugo cria as bicicletas sustentáveis. Dependendo do modelo, a confecção pode levar 1 mês para ser concluída. Segundo o empreendedor social, para difundir a técnica e ensinar outras pessoas a construírem uma bike, ter o apoio de empresas e do poder público é essencial para espalhar e incentivar o uso das bicicletas sustentáveis. Vitor estimula outros moradores da comunidade a ver no bambu uma oportunidade sustentável de trabalho e renda. A gente tem na porta de casa, né, bem sustentável, ele cresce rápido. Então, além dessa questão de poder ajudar o meio ambiente, ajudar outras pessoas, também traz uma renda para a gente poder estar ajudando a família dentro de casa também.
Entre as vantagens da bicicleta de bambu está a leveza. Ela também absorve bem o impacto com o solo, sem falar na sensação de estar em contato com a natureza. Essa experiência aqui é incrível. O que você espera com o seu empreendimento, Vitor? Bom, a gente gostaria de estar levando essa experiência para o turismo de experiência da cidade, levando para o turismo no centro da capital, para o turismo rural, para as redes de hotelaria, estarem disponibilizando para o pessoal ter uma mobilidade mais sustentável na cidade. Estima-se que há no Brasil 800 negócios de impacto social. No âmbito trabalhista, o ministro do TST, Cláudio Brandão, destaca a relevância do empreendedorismo social, mas reforça que os trabalhadores envolvidos na cadeia produtiva do setor devem ter os direitos resguardados. O empreendedorismo social é algo que tem que ser valorizado na nossa sociedade contemporânea. Porque, em regra, ele representa a inventiva, a criatividade de alguém que consegue enxergar em um determinado projeto algo que as demais pessoas não tiveram essa compreensão. Mas um ponto a ser destacado e ressaltado, que esse empreendedorismo não pode ser confundido com outras formas de empreendedorismo que, na verdade, representam, na essência, a exploração do trabalho humano. Então, quando nós pensamos no modelo de empreendedorismo, na visão do Poder Judiciário, temos sempre que nos preocupar com o combate às formas de exploração do trabalho e também a preservação, não o combate, mas a preservação e o incentivo do trabalho digno. Ótimas iniciativas, né, Luana? Bom, com essas informações, nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!